Fala, meus curiosos, tudo na paz? A possibilidade de viagem no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro, é algo que vem sendo questionado pela humanidade cada dia mais que a tecnologia vem crescendo e se estabelecendo de vez em nossa sociedade. Logo, no vídeo de hoje, iremos mostrar casos de pessoas que garantiram ser viajantes do tempo, sempre com alguma missão ou intuito para salvar nossa Terra, ou passar alguma informação necessária para aquele ano específico. Quer saber mais sobre esses casos? Pois se ajeite na cadeira aí então e bora conhecer a história desses viajantes do tempo que deixam qualquer um no mínimo curioso. Andrew Coulson. Começamos com uma história que ganhou bastante destaque e gerou várias especulações entre as pessoas no começo dos anos 2000. Andrew Coulson foi um rapaz que aparentemente teria sido preso no começo do ano de 2003, acusado de violar termos da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, ao fazer 126 operações de alto risco no mercado de ações e ter sido bem-sucedido em todas elas. Boatos diziam que, em 2 semanas, o tal investidor havia conquistado 350 milhões de dólares, multiplicando assim mais de 430 mil vezes o seu investimento inicial, que teria sido de míseros 800 dólares. Tal sorte obviamente chamou a atenção de investigadores, que acusaram Coulson de ter acesso a informações privilegiadas. Colocado sob pressão na sala de interrogatório, Coulson acabou confessando que realmente tinha informações privilegiadas sobre a Bolsa de Valores. Porém, segundo ele, essas informações vinham nada menos do que o próprio futuro, onde ele alegou ser um viajante do ano de 2256. Por isso, sabia antecipadamente o que mudaria o mercado nos anos anteriores. Para provar que falava a verdade, Coulson ainda propôs aos investigadores um acordo, onde ele revelaria o esconderijo de Bin Laden, além de revelar a cura da AIDS, pedindo em troca sua liberdade para conseguir voltar ao século 23. Coulson ainda disse que não revelaria onde a sua nave temporal estaria, já que é muito perigoso com ela podendo cair nas mãos erradas. Segundo informações, a conversa em uma cela totalmente fechada, em um complexo de segurança máxima, durou aproximadamente 4 horas, e para deixar tudo mais intrigante ainda, foi informado que os agentes responsáveis pelo caso não conseguiram encontrar nenhum registro de qualquer cidadão americano com o nome de Andrew Coulson antes de dezembro de 2002, época que rolou a denúncia. Virando manchete nos principais sites e jornais de notícias, várias especulações foram criadas e comentadas sobre o caso, criando diversas teorias da conspiração sobre a verdade por trás desse suposto viajante do tempo. Mas e você? Acha que tem alguma verdade nesse caso? John Titor. Uma das histórias mais curiosas e que certamente sempre cairá em debates no que diz respeito a viajantes do tempo se trata do caso do chamado John Titor. Em um fórum de discussão, também do começo dos anos 2000, um curioso usuário de nome John Titor comentou com outros membros do fórum que ele era nada menos do que um viajante do tempo. Segundo o próprio, ele teria vindo do futuro para cumprir algumas tarefas sigilosas, além de poder conversar com a população daquela época. Por que não, né? Acontece que isso tomou uma proporção gigante, sendo até hoje um dos casos mais intrigantes, principalmente por seus detalhes que deixam até mesmo céticos no mínimo com uma pulga atrás da orelha. Segundo Titor, ele era um viajante do ano de 2036. Simpático, ele respondia a todas as perguntas feitas por curiosos do fórum, esclarecendo algumas questões sobre as próximas décadas que viriam a seguir. Antes de ir para o ano em questão, Titor disse que ele tinha uma missão para fazer no ano de 1975, com o objetivo de coletar 5100, um dos primeiros modelos de computadores já feitos. Tal computador tinha uma peça fundamental para traduzir certos códigos em 2036, sendo essa a única peça que podia ajudá-los a avançar na missão que eles tinham. O que levou as pessoas a acreditarem mais nas palavras do possível viajante eram seus comentários bastante convincentes, já que ele falava de possíveis acontecimentos no futuro com bastante convicção. Além de que era inegável que ele tinha um conhecimento tecnológico bem avançado, chegando a comentar até mesmo sobre sua máquina do tempo. Inclusive, especialistas da área concordaram anos depois que era perfeitamente plausível usar uma máquina do tempo como a que Titor mencionou para possíveis viagens no tempo. Titor ainda chegou a fazer algumas declarações sobre possíveis acontecimentos no futuro que realmente chegaram a acontecer, embora boa parte das suas revelações de fato não ocorreram. Essa história ficou tão famosa e gerou tantos debates que um site nos anos seguintes foi feito exclusivamente para vendas de produtos
como boné e camisetas em homenagem a Titor. Como nos anos seguintes, o viajante provavelmente teria a idade de um pré-adolescente, boatos ainda informaram que a rede de inteligência e tecnologia dos Estados Unidos chegou a procurar o tal rapaz para mantê-lo em sigilo até o dia de sua suposta viagem. Billy Meier. Suíço, nascido nos anos 30, Billy Meier recebeu uma pequena notoriedade após afirmar publicamente nos anos 70 que ele foi sido levado ao passado por seres extraterrestres, chamados de Plejarem. Segundo Billy, esses alienígenas teriam o levado até a pré-história, onde ele viu de perto uma época onde a Terra era amplamente dominada por dinossauros. Para confirmar sua história, Billy teria fotografado com uma de suas câmeras vários lugares e momentos da história por onde ele passou. Para dar mais veracidade ainda, ele também apresentou ao público materiais como amostras de metal, além de gravações sonoras e outras filmagens capturadas na época. Billy chegou a publicar um livro nomeado de Life Before Man, que em tradução livre para português significa Vida Antes do Homem. Porém, especialistas e cientistas alegaram que as possíveis provas de Billy nada seriam do que imagens e objetos falsos, e que o homem não passava de um enganador em busca da fama. Ettore Majorana. Ettore Majorana foi um físico nascido na Itália, fascinado por tudo que tinha relação com o espaço-tempo, desenvolvendo diversos trabalhos importantíssimos relacionados à física de partículas. Majorana desapareceu misteriosamente em 1938, durante uma viagem a barco entre Palermo e Nápoles, sendo seu corpo jamais encontrado. Porém, em 1955 surgiu uma foto tirada na Argentina, onde mostrava um homem incrivelmente parecido com Majorana. Para deixar aquilo mais intrigante ainda, especialistas da área chegaram a analisar a foto, encontrando ao menos 10 pontos de semelhança entre o rosto do físico com o rosto do homem da foto. Logo, começaram a surgir teorias e mais teorias revelando que Majorana havia encontrado a fórmula para viajar no tempo e que ele não havia se perdido no mar, mas sim viajado com uma máquina do tempo para aquele ano em questão. Será que ele estava farto da vida e simplesmente quis tirar umas férias na Argentina do futuro? James Oliver. Já falamos aqui de viajantes do tempo, que vieram de anos não tão distantes, chegando ao máximo no século 23. Mas e se falarmos que, recentemente, um rapaz alegou ser viajante do incrível ano de 6491? Pois bem, James Oliver afirmou em uma entrevista que ficou preso no ano de 2018 após sua máquina do tempo quebrar. Detalhando dezenas de coisas que iriam acontecer no futuro, James ainda chegou a citar que ele não habita mais a Terra em 6941, e sim outro planeta, já que até lá, segundo ele, os humanos terão colonizado dezenas de planetas. Com uma entrevista completa revelada em um canal aqui do YouTube, James ainda disse que existem inúmeras formas de vidas mais sofisticadas do que os seres humanos em vários planetas ao redor do universo, e que isso já não é mais um tabu no ano em que ele vive. Ele ainda completou dizendo que o futuro da raça humana será marcado por disputas entre espécies de vários planetas. O que mais deixou o público intrigado foi o fato de que, durante a entrevista, Oliver passou por um detector de mentiras, com o resultado confirmando nenhuma incongruência ou mentira em suas declarações. Mas e aí, você acredita nisso tudo? Ou acha que o tal viajante no tempo precisa parar de ver muitos filmes de ficção? Esperamos que tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, galera. Fui!